senadoras Marta Suplicy, senadora Vanessa Graziotin. Eu até brinquei com o presidente na instante aqui, eu disse que eu não saberia, não sei nem se eu ainda sei usar a tribuna aqui. Depois de um tempo ali na Secretaria de Educação, esse retorno, inicialmente até previsto para um breve retorno, mas fui depois, de certa forma, demandado para algumas questões de interesse do nosso Estado, o Estado da Bahia. Então, portanto, mantive aqui a nossa presença. Mas eu quero, senhor presidente, na tarde de hoje, dizer que é sempre uma alegria, como tive a oportunidade hoje de manhã, de voltar à atuação que sempre fiz nessa casa ou na Câmara dos Deputados, inclusive em conjunto com os mesmos senadores e senadoras que estão aí à mesa. E o grande debate, a forma como a gente sempre atuou aqui na casa, discutindo os temas a partir, principalmente, do conteúdo. E eu cheguei numa trajetória que me permite, efetivamente, com esse aprendizado, e é um aprendizado de 26 anos quase de mandato parlamentar. Aliás, motivo esse tempo foi o que motivou a decisão, que já havia basicamente aberto esse debate no ano de 2011, consagrado em 2012 e firmado esse compromisso já no ano de 2016, quando inclusive aceitei voltar ao Estado para ser secretário de Educação, que é uma decisão de não mais voltar ao Parlamento, exatamente por conta de diversas questões que nortearam a chegada minha no Parlamento, através do meu primeiro ingresso ali na Câmara de Vereadores de Salvador. Uma das questões que eu chamo sempre a atenção, que foi o processo de renovação e a luta por renovação de quadros no Brasil. Essas duas coisas, elas motivaram, inclusive, e permitiram a minha chegada ao Parlamento brasileiro. Portanto, fora da curva, filho de um agricultor que depois virou ferroviário, tornar-se senador da República, de uma família que não tem nenhuma relação do ponto de vista de mandatos parlamentares. Nenhum dos meus irmãos, nem os meus pais, e nem tampouco os meus filhos. Muito menos os meus 7 netos, que ainda não posso nem afirmar isso, todos ainda pequeninos, da pequenina Mariana, passando pelo Eduardo, pelos trigêmeos Tito, Isaac e Davi, por minha querida Luísa, e Júlia. Então, portanto, os 7 compõem um contexto que efetivamente me apresentará no futuro um novo momento. Me recordo que num final de semana desse minha casa, minha neta, a mais velha, Júlia, de 6 anos, me perguntou: meu avô, por que você não quis mais disputar a eleição, meu avô? Por que você não entrou nessa eleição? E eu disse a ela: porque chegou a hora, inclusive, de eu cuidar dos netos. Chegou a hora de voltar para a minha profissão. Acho que o que me motivou, Cristóvão, e aliás o que colocou-me aqui no Parlamento, foi exatamente a luta por renovação. E eu me lembro que eu usava uma máxima que eu dizia o seguinte: não, os caras estão 30 anos no poder. Quando eu olhei, eu disse: eita, eu estou chegando nos 30 anos. Então, portanto, deixa eu ir embora antes que eu não cumpra aquilo que foi o que efetivamente originou a minha chegada no Parlamento. Acho que dei minha contribuição, fiz dessa casa aqui, da outra casa também, da Câmara dos Deputados, fiz das duas casas, eu diria até escola de vida. Busquei aproveitar ao máximo, na convivência com a oposição, com a situação. Tive a oportunidade, Cássio, de liderar a oposição durante o governo Fernando Henrique Cardoso, mas nunca me neguei ao diálogo. Várias vezes estive no gabinete lá com Pedro Parente, com Marcos Tavares, no planejamento, que é a minha área principal de atuação, assim como José Serra, quando ministro, aliás, do planejamento e depois da saúde. Então, portanto, mantendo os meus propósitos, a firmeza no entendimento, mas mantendo uma coisa fundamental: diálogo e respeito. A mesma coisa durante os mandatos do presidente Lula, da presidente Dilma, e agora, inclusive, com toda a divergência que nutri desde o processo de impeachment com o presidente Michel Temer. Mantenho uma posição, como eu sempre costumo dizer, aliás, uma frase que eu disse uma vez aqui ao senador Antônio Carlos Magalhães,
que ele me disse assim: você era meu inimigo lá na Bahia. Eu disse: não, Antônio Carlos, porque eu nunca fui seu amigo, não posso ser seu inimigo. Eu sou seu adversário na política. Portanto, não se consolida em inimizades, nem tampouco se trabalha na lógica da raiva ou do adjetivo. Então, portanto, a minha volta aqui essa semana coincidiu com coisas importantíssimas. Tive a oportunidade de ajudar a minha bancada na consagração das emendas para atender aos interesses do meu Estado. Participei hoje de manhã do importante debate sobre o setor com o qual eu tenho ainda as minhas raízes, local onde eu entrei com meus 19 anos, ali na minha profissão, na antiga Telebahia do sistema Telebrás. Tive a oportunidade de participar desde o dia de ontem de uma empreitada junto com o senador Fernando Bezerra, com o senador Otto Alencar e com o senador Lindbergh Farias, no sentido de encontrar um texto. Aliás, Lindbergh, essa é uma das coisas que eu mais fiz nesse parlamento. A oportunidade de encontrar saídas, de tentar trabalhar na redação, de buscar fazer emendas, de mexer com essas questões, usando inclusive as prerrogativas que o parlamento nos dá. Esse é um aprendizado que eu estou levando para a vida pessoal. Como trilhar isso, como descobrir, como fazer uma coisa que o DIAP sempre cravava a meu respeito. Eu me lembro que o Toninho do DIAP me dizia assim: a coisa que eu acho mais interessante é que você é um deputado aplicado, estudioso, aquele que não costuma falar das coisas só de ouvir falar ou de orelha, como é chamado no jargão mais popular. Portanto, busquei de forma muito intensa a aplicação nas áreas do meu conhecimento, nas áreas que tinha interesse, nas áreas que eu poderia servir ao meu Estado. Busquei ser um parlamentar de atuação muito focada e aplicada. Todas as coisas que adentrava inclusive buscando estudar e tentando extrair ao máximo aquilo que poderia ser aplicado para o interesse do povo do meu Estado e o povo do Brasil. E no dia de ontem a gente também apresentou mais uma contribuição, que hoje até nós consagramos para adiante. Tem posições contrárias, óbvio. O processo que está aqui em debate hoje de sessão onerosa, nós temos uma crítica veemente a ele. Mas foi possível fazer exatamente uma discussão e em quais pontos nós podemos extrair cada vez mais coisas vantajosas para a economia do nosso Estado e para a população dos nossos estados. Essa é a tarefa que se estabelece aqui. Passei ao longo de minha vida parlamentar, senador Cristóvão, atuando muito na Comissão de Ciência e Tecnologia. Nunca saí dela, desde o primeiro dia que entrei nesse parlamento. Se tinha a oportunidade de ir para outra comissão, ia para a Comissão de Assuntos Econômicos, também relacionada com a minha atividade no sentido de planejamento, ou na área de infraestrutura, que tem a ver com as áreas que eu atuei e que continuo atuando profissionalmente, na parte de energia, na parte de telecom ou na parte de TI, que é hoje basicamente a minha atividade profissional. Portanto, o parlamento foi a grande escola. Aqui eu aprendi muito. Saio daqui com um sentimento assim enorme, não só do dever cumprido, mas principalmente com a leveza de poder sair daqui com um acúmulo histórico pessoal muito interessante. O aprendizado na convivência, o aprendizado na experiência, o conhecimento. Passei a ter um outro comportamento do ponto de vista de gestor, aliás, que é uma crítica que eu faço permanentemente lá na Bahia. Quando alguém me traz alguma interpretação da lei, eu falo assim: gente, lei não é para ser interpretada, lei é para ser cumprida. É diferente, porque cada um vai tentando dar a sua interpretação. Então, portanto, esse é um momento decisivo para o país. O país passa por uma fase de mudança, que eu poderia até chamar de mudança radical, de mudança extrema, de mudança abrupta ou coisa do gênero, mas não cabe esse tipo de adjetivo. Ela é uma mudança produzida pelo processo eleitoral. Um processo eleitoral que culminou a partir de diversos outros processos. Isso não aconteceu por acaso, não foi geração espontânea, essa relação que nós convivemos no dia 7 e no dia 28 de outubro. Isso foi resultado, efetivamente, do que aconteceu ao longo de todo um período. Portanto, nós estamos colhendo resultados. Se os resultados não são satisfatórios sobre o meu olhar, cabe exatamente agora ajustar como é que será a nossa atuação. Como é que nós vamos poder contribuir? Como é que nós vamos nos relacionar? Como é que nós vamos, inclusive, tratar essa questão? Essa é a maturidade
de um parlamento que tem que se preparar para esse novo período, um período de dificuldades, um período que a gente não pode abrir mão, em hipótese alguma, de um parâmetro que é um parâmetro que norteou exatamente a retomada democrática desse país. A Constituição, a democracia são parâmetros inseparáveis no contexto da atuação de qualquer nação, principalmente na relação entre o parlamento e o executivo. As responsabilidades aumentam. Eu sei o que é isso, eu estou tocando hoje uma Secretaria de Estado. Uma Secretaria de Estado com um orçamento de mais de 5 bilhões e 600 milhões de reais. Portanto, requer do gestor cada vez mais responsabilidade e, acima de tudo, capacidade de diálogo, de respeitar as instituições e tratar isso, mesmo com o aspecto da política que nos separa, tratar isso com o rigor que as instituições exigem do nosso comportamento. Por isso, senhor presidente, eu quero aqui dizer que na tarde de hoje, por exemplo, nós vivenciamos essa experiência. A experiência de juntar desiguais e tentar construir uma pauta comum, ou seja, pelo menos em pontos, daquilo que nos interessa, do ponto de vista enquanto representantes de estados, e no caso do senador Fernando Bezerra, por exemplo, representante da estrutura do executivo aqui nessa casa. No caso do senador Lindbergh, representante da oposição, mas também, todos eles, uma clareza bem assim, nítida nesse processo. Nós estamos aqui representando os interesses do povo brasileiro. Isso é que tem que estar em primeiro lugar. Essa é que é a questão central. Esse é que norteia o espírito de luta que compõe a nossa atuação. Posso até dizer que logramos êxitos nessas negociações de hoje. Espero, inclusive, que a gente possa avançar mais ainda para o dia de amanhã. Não sei se volto amanhã ou na semana que vem à Secretaria Estadual de Educação da Bahia. Mas, com certeza, senador Eunício, a gente pode, concretamente, mesmo sabendo que a partir de 1º de fevereiro aqui não estarei mais, mas com certeza estarei de olho nesse Senado e, ao mesmo tempo, disposto e ávido para contribuir para que o processo possa continuar, mesmo atuando em outra esfera. Não sei ainda para onde vou, meu caro Cristóvão, e não dá para afirmar de isso não farei ou aquilo não serei. Eu até tenho muita confiança em Deus, e a partir exatamente dessa relação, eu continuo esperando que eu possa construir um caminho que me permita colocar a experiência que ao longo do tempo foi possível adquirir nesses 26 anos de mandato parlamentar a serviço do povo do meu estado, mas principalmente pensando ainda também no meu caminho de volta, cada vez mais para dentro da minha casa, com a minha companheira, com a qual vivo há 42 anos, com os meus filhos e os meus netos, para a gente continuar a nossa jornada. Combati o bom combate, viu, Cristóvão? Não acabei a carreira aqui, mas continuo com a mesma fé, a fé de transformação, a fé que é possível fazer mudanças profundas na sociedade e a fé que é possível a gente fazer direito consequente para atender os interesses do povo brasileiro. Vou dar uma parte ao senador Cristóvão e encerrar. Muito rápido. Eu quero apenas dizer, senador Walter, que esse seu discurso mostra a falta que o senhor vai fazer aqui. Pouca gente, poucos de nós é capaz de fazer um discurso com essa consistência e ter a vida de parlamentar dando substância, alicerce a esse discurso. Eu fui prova aqui no tempo que estivemos juntos de que, primeiro, o senhor colocou sempre o Brasil na frente de qualquer corporação e até mesmo do próprio Estado. O senhor foi um senador da República, que é Bahia, mandou para aqui, como aquele dali, Rui Barbosa. E não apenas um senador para levar benefício para o seu Estado. O senhor foi um senador da República. Segundo, preocupado com o que tem de mais fundamental na construção do futuro, que é ciência, tecnologia, cultura, conhecimento. O senhor foi um senador que aqui fez o que cada um de nós deveria fazer. E fez com competência, com isenção partidária, com radicalismo no compromisso com o povo, com o país. Por isso vai fazer falta. Mas eu entendo perfeitamente que cada um de nós chega um momento que não é mais para estar aqui. No seu caso, o senhor tomou a decisão. No meu caso, eu preferi deixar que o povo tomasse. Imaginava até que ia continuar aqui, porque tinha uma função ainda, mas sinto um grande alívio, uma frustração de não estar participando diretamente
nessa casa desse momento, mas um certo alívio de poder fazer, como o senhor disse aí, cuidar dos netos e outras atividades que os netos simbolizam. Aliás, os netos simbolizam o futuro. E tem muitas trincheiras além dessa aqui. Por isso, muito boa sorte para o Brasil, que vai continuar com o senhor na luta em outras frentes, que são muitas as frentes que o Brasil deixa para os seus patriotas, para os seus cidadãos e cidadãs. Parabéns pelo que fez, parabéns pela maneira como está saindo daqui sem sair da luta. Muito obrigado, senador, por tudo que o senhor fez nesse período aqui. E também pela amizade que nós construímos, tão grande que o senhor sempre me chamou de Cristovinho. Acho que essa é a melhor parte, viu, meu caro Cristovinho, como sempre lhe chamei, né? Eu não tive a oportunidade de ser parlamentar na Câmara dos Deputados, porque você não foi deputado, mas assim, eu fico muito feliz. Quando eu cheguei aqui, eu me lembro que a gente juntou, tinha uma série de deputados, vários deputados que vieram para cá, para o Senado. Foi legal que a gente pôde continuar a relação, mesmo em campos opostos, né? Então, portanto, o bom do parlamento é isso. Nós travamos, às vezes, longas batalhas ou até discursos acirrados, mas isso não impede da gente ser cortês, respeitoso e construir boas amizades aqui dentro dessa casa. Portanto, a gente leva de bom aqui isso, o conteúdo e principalmente a possibilidade de ter conhecido novos amigos e, consequentemente, poder dizer assim, ó, vamos continuar contribuindo em outra frente. O que me disse uma pessoa ali hoje, Pinheiro, isso é legal, porque você dá um exemplo de que existe vida fora daqui, como se a gente só pudesse viver se estivesse aqui dentro. Mas é importante lembrar que o papel dessa casa foi decisivo para, inclusive, a consolidação do meu comportamento enquanto ser humano. Aqui aprendi. Então, eu não posso, de forma nenhuma, negar nem a casa de lá, nem essa de cá, muito menos a minha história partidária. Tenho pelo meu ex-partido muito carinho. Saí de lá por diversos motivos, mas continuo, inclusive, dizendo que foi uma das melhores experiências partidárias. Aliás, só tive uma até hoje. E, portanto, parto do princípio que aquela experiência foi uma ótima experiência, que, lamentavelmente, diferentemente do meu casamento, que continua vivo e de pé, aos 42 anos, o casamento com o PT teve que se desfazer, né? Mas não considero como algo ruim na minha vida, pelo contrário, algo extremamente bom, e foi um caminho que abriu, inclusive, diversas portas para a minha chegada, inclusive no Parlamento Brasileiro. Obrigado.